Israel Adesanya, novo campeão peso médio do UFC, falou mais uma vez sobre Borrachinha, Borrachinha falou mais uma vez sobre Israel Adesanya e além disso eu ainda vou trazer aqui as suspensões médicas desse UFC 243, que foi o último que aconteceu, onde o Adesanya se tornou campeão. Também vou trazer aqui rapidamente uma notícia sobre Max Holloway, então vamos lá, né? Começando pelo Adesanya, e ele falou o seguinte, falando do Paulo Borrachinha, né? Ele é bonito, parece um modelo de trajes de banho, mas lutando, Paulo é básico, mas isso não é ruim. Eu trabalho os meus fundamentos básicos, os meus alicerces. Todos os adversários dele foram sacos de areia que ficavam parados esperando ser atingidos. Mal posso esperar para lutar com ele. Sendo muito honesto, Paulo Borrachinha não me impressiona. Estou bem, sem lesões e pronto para lutar a qualquer hora, mas não quero que seja tão cedo porque quero conversar com os meus técnicos antes. Até agora não tem nada assinado, mas eu gosto dessa luta. Eu estava tentando vendê-la um pouco, mas ao mesmo tempo ele é um merda. Quero fazê-lo de idiota. Foi por isso que fiz o que fiz após a luta. Bom, isso é pra vocês verem como eu falo aqui, né, que o Trash Talk é pra vender a luta, é promoção e tal. Alguns casos até dá pra perceber que é verdade, mas aqui ele mesmo assumiu, né, que tava falando algumas coisas ali já pra promover a luta, né. Então, eu não acho necessariamente que o Adesanya goste do Borrachinha ou que o Borrachinha goste do Adesanya, não é nem isso, né. Mas é claro que eles estão forçando bastante ali mais para promoção e não há nada de errado nisso, como eu já disse, né? Esse trash talk aí mais basicão e tal, eu acho que faz parte, inclusive é isso que deu tanto holofote para outros caras como Conor McGregor, enfim, e todo o império que ele construiu depois. Mas o Conor McGregor, como eu já disse várias vezes, ultrapassou a linha do bom senso depois, né? Aliás, ultrapassou e muito, né? Mas enfim, vamos agora para o outro lado, que é o Paulo Borrachinha e o que ele disse sobre o Adesanya. Então, de um lado, começamos aqui pelo Adesanya, agora vamos para o lado do Borrachinha. E o Borrachinha disse: quando eu puser as minhas mãos na cabeça dele ou no corpo, ele vai sentir muito, ele não vai conseguir lidar com o que eu tenho para ele. Se eu me aproximar, posso nocauteá-lo. Temo pela vida dele com certeza. Agora só existe uma luta a se fazer, uma luta a ser casada. Sou eu contra Israel. Quero essa luta com toda a minha alma. Vou arrancar a cabeça dele no octógono. Vocês não têm ideia do quanto eu quero essa luta. E aí, falando sobre o Robert Whittaker, que agora é o ex-campeão, o Borrachinha disse o seguinte: acho que o Robert Whittaker começou muito bem a luta e encurtou a distância. Todo mundo sabe que Israel Adesanya se perde quando alguém encurta a distância. Ele não consegue lutar contra caras que o pressionam, mas é preciso ter os olhos no alvo, ver aonde vai bater. Robert Whittaker não faz isso, mas eu faço. Todos viram a luta de Israel contra Kelvin Gastelum. Se o Gastelum tivesse a minha força, teria vencido por nocaute. Eu até acho que o Borrachinha deve ter mais punch que o Gastelum, porque ele é muito mais pesado do que o Gastelum, né? Tem que pensar nisso. O Borrachinha entra pra lutar com 96, 98 quilos, né? Enquanto o Gastelum era um cara do meio médio. Mas mesmo assim, o Gastelum tem uma mão muito, muito pesada. Ele dá knockdown em todo mundo, até na categoria peso médio, né? Então, ele realmente é um cara que também tem muita potência. Então, assim, não é como se o Gastelum batesse leve e o Adesanya aguentou porque o Gastelum bate leve. Não é isso. Inclusive, o Gastelum, o Adesanya sentiu um golpe ou outro ali do Gastelum. Então, beleza, eu entendo que o Borrachinha tem mais chances de nocautear o Gastelum porque bate mais pesado, mas não é tarefa tão fácil porque o Adesanya também não é tão ruim assim na absorção. A gente já viu que ele recebeu alguns castigos e simplesmente não apagou, né? Como se fosse um Luke Rockhold da vida, né? E falando agora sobre as suspensões médicas desse UFC 243, que foi onde teve o Whittaker com a Adesanya, eu não vou falar de todo mundo, né? Porque senão fica muita coisa, fica muito chato, mas eu vou pregar, é bom. Vou pegar os principais nomes, né? O Israel Adesanya, por exemplo, que a gente estava falando agora, novo campeão, venceu ali, tomou alguns golpes, mas nada demais, tomou apenas aí uma suspensão médica de 7 dias. Então, 7 dias de descanso mandatório. Então, ele não pode fazer nada nesses 7 dias a não ser descansar, né? Então é pouco tempo, né? Bem light, tomou um golpe ou outro ali, mas segundo os médicos ele está ok. Já o Robert Whittaker, que foi o lado que perdeu a luta, recebeu uma suspensão médica aí de 60 dias, sendo 45 dias sem contato algum. Então não pode fazer um treino ali e fazer um sparringzinho, nem um light sparring, nem um sparring leve, não pode. 45 dias sem contato, afinal de contas ele foi nocauteado e ele tomou um knockdown
no primeiro round ainda, né? Então, até que saiu light aí, né? 60 dias. Quando a gente vê alguns nocautes aí e tal, às vezes nem tem nocaute e pega 90, 180, então geralmente o gancho é bem maior. Então, pro Whittaker saiu ali na média, né? Tivemos o Dan Hooker, que fez o Co-Main Event, né? A penúltima luta, ele venceu o Wall e a quinta, e ele respondeu, eu tô difícil hoje no português, né? Ele recebeu uma suspensão médica de 30 dias por conta do joelho esquerdo dele, alguns machucados ali, nada demais também, então só 30 dias, sendo 21 dias sem contato. Só que o Dan Hooker, beleza, né? O Dan Hooker foi aí 30 dias, mas o adversário dele, que foi o Wall e a quinta, que além de perder a luta, ainda tomou aí 180 dias de suspensão médica por conta da perna esquerda dele e também do pé dele, né? Então, tanto o pé quanto a perna ficaram ali machucados, né? Não diz aqui exatamente qual a lesão, nem nada do tipo, mas só diz aí que são 180 dias de suspensão médica. Geralmente, nesses períodos maiores, né, de 180 dias, o médico passa ali alguns exames, o cara faz o exame, e aí, a partir do exame, ele decide, né? Não, realmente são 180 dias. Ferrou, tal, 180 dias. Agora, se tem o exame, o cara veio e fala, não fraturou, tal, foi só isso, é um caso mais light, aí às vezes os caras podem diminuir aí esse período. Também depende da recuperação do atleta. Então, assim, isso é a primeira informação. A primeira coisa que o cara tem que fazer, né, o médico, tem que dar uma suspensão ali justamente para evitar com que o cara se machuque. Então, geralmente tem aí alguns exames pro médico, né, poder ajustar melhor ali. Mas, nesse primeiro momento, são 180 dias aí para o Wall e a quinta. É uma pena, né? Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Acontece, o esporte de combate é assim mesmo. O brasileiro Diego Lima recebeu apenas aí 7 dias de descanso mandatório, assim como o Adesanya, né? Então, são só 7 dias ali para relaxar e tal. Então, beleza, né? Eu acho que é natural, inclusive, às vezes que o cara tira uma semana para descansar. Então, pro brasileiro aí também não pegou nada demais, né? Fora isso, não tem mais nenhum que chegou a 180 dias, né? Só tivemos aí o Wall e a quinta mesmo, né? Então tivemos um maiorzinho aqui que foi de 45 dias, na verdade, alguns de 45, né? Mas um deles, que foi do card principal, foi o Taito Iwasa, o atleta peso pesado, que perdeu mais uma vez. Ele recebeu aí 45 dias de suspensão médica por conta aí de uma suposta lesão na costela, né? Então, ele deve ficar aí esses 45 dias, sendo 30 dias também sem contato algum. E por fim, para fechar esse vídeo, temos uma notícia que eu não vou trazer aqui também todas as declarações do Max Holloway para não ficar muito chata, mas eu peguei o ponto específico, o ponto que interessa, que é ele garantindo, né, Max Holloway é atual campeão peso-pena, para quem não sabe, né, garantindo com 100% de certeza que ele vai voltar a lutar na categoria de cima, na categoria peso leve. Lembrando que ele subiu, ele tentou aí conquistar o cinturão interino dessa categoria contra o Dustin Poirier, fez uma luta ali de 5 rounds e tal, não conseguiu vencer, né? Para muitos faltou ali uma certa força do Max Holloway, um punch, né? Essa foi a minha visão, inclusive, que eu falei aqui no vídeo de resultados. Só que ele disse que é engraçado, porque isso é palavras dele, né? O Max Holloway disse que é engraçado porque falam que no peso pena ele é muito grande, só que pro peso leve falam que ele é pequeno, né? E aí ele diz que fica meio confuso isso. Eu não acho que a palavra pequeno seja exata, né? Então também às vezes pode ser que na tradução, às vezes não seja muito isso que ele quis dizer, mas assim, de altura ele não é pequeno para a categoria peso leve, né? Eu não acho ele pequeno. A questão é que ele é o pequeno seria não de altura só, seria de porte, né? Ele realmente não parece que é tão largo, tão forte fisicamente quanto os caras que estão lá. Então você vê o Dustin Poirier, você vê o Khabib, são os caras mais fortes, né? Mais largos ali, e o Max Holloway não. Só que isso pode ser uma questão de ajuste também. Então eu acho que essa é a visão aí do Max Holloway. Ele disse que não é só porque ele subiu e perdeu a primeira luta que ele não pode subir e ter um resultado bom. Ele disse que a derrota ali faz parte, né? Que aquilo ali não fez uma luta, perdeu, pronto, não sobe mais porque não dá para subir porque ele é fraco, né? O que ele quis dizer é que dá para fazer um trabalho ali para ele subir de novo e ter os resultados que ele quer. Afinal de contas, na própria categoria peso-pena, ele não teve resultado de imediato, né? Então pode ser aí que no futuro, ele defendendo o seu cinturão, né, peso-pena mais uma vez aí contra o Volkanovski, pode ser que no futuro ele se prepare melhor, sei lá, puxa um ferro ali, né, tenta dar uma aumentada no volume dele, claro, mantendo as características dele, o volume de golpes, a movimentação e etc, e tente de novo subir para a categoria peso leve. Eu sinceramente tive essa impressão de que ele estava fraco na categoria peso leve, mas eu não tenho como dizer aqui que é 100% de certeza que não dá para ele na categoria peso leve, né? O cara é um atleta profissional, ele pode mudar a alimentação, pode mudar os treinamentos, pode mudar
tudo e pode sim ter resultado lá na categoria peso leve. É claro que o cara também precisa de alguns ajustes, não é todo mundo que vai subir de categoria e vai ser campeão, né? Senão todo mundo ia ser um double champ da vida aí, então realmente é difícil, mas eu colocando aqui a minha opinião, eu não duvido do Max Holloway. Eu não acho, né, que o Max Holloway nunca vai conseguir lutar bem na categoria peso leve, que nunca vai conseguir ser um campeão. Eu definitivamente não duvidaria do Max Holloway. Ele é um dos caras que é difícil, né, você pôr a mão no fogo e falar, não, esse cara aí não vai se criar lá não. É difícil, é bem difícil ele se criar ali na categoria peso leve. Realmente tem um campeão muito dominante que é o Khabib, mas eu sinceramente não me coloco contra e inclusive gosto muito dessa atitude dele de querer, né, provar ali, de querer subir, de aceitar o desafio, porque ficar na zona de conforto ali na categoria peso pena, sendo muito maior e tal, realmente acaba ficando meio chato, meio monótono, né? Então ele precisa de desafios novos e eu acho que a categoria peso leve é onde mais tem desafio no UFC, né? Então o Max Holloway tem um prato cheio ali para se desafiar. Eu espero que ele faça isso porque eu gosto dele e é legal ver ele com nomes diferentes, categorias diferentes, etc. Mas enfim, essa é a minha opinião. Tivemos aqui várias notícias, vários assuntos diferentes. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre qualquer um deles ou sobre todos eles. Fica à vontade. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante e claro, de se inscrever e ativar o sininho, porque senão você perde os vídeos novos e aí você não fica sabendo de nada, né? Aí não tem graça, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!